Muito boa tarde a todas e a todos que têm a oportunidade de assistir a esta sessão no âmbito dos encontros digitais que a Lei de Educação vem organizando. Este será o 22º. É naturalmente com prazer que estou aqui hoje à tarde e agradeço à Lei de Educação, através da doutora Luísa Vital, o simpático convite que me fizeram para estar aqui hoje convosco. Eu vou essencialmente falar acerca da avaliação pedagógica, se quiserem, o domínio da avaliação pedagógica, que nos tempos que correm tem vindo a ganhar uma certa preponderância nas discussões, muito fundamentalmente porque a avaliação, e de acordo com os resultados da investigação que vem sendo realizada nos últimos 30, 40 anos, dizia eu que a avaliação pedagógica está muito associada à melhoria das aprendizagens dos alunos. E não é uma melhoria qualquer, quer dizer, isso é muito importante referi-lo, não é uma melhoria qualquer, é uma melhoria muito significativa nas aprendizagens dos alunos, quer porque os alunos, através desse tipo de avaliação, aprendem mais, mas, acima de tudo, aprendem melhor, com mais profundidade e, por que não dizê-lo, com mais gosto, não é? Porque, evidentemente, que este tipo de avaliação está associado a um conjunto de práticas que vêm sendo estudadas, como eu disse, há 30, 40 anos para cá, e que têm evidenciado essas práticas, realmente, esse tipo de vantagens. Aliás, a investigação em geral mostra 3 resultados importantes da avaliação pedagógica. Um primeiro resultado é que todos os alunos aprendem mais e melhor, como eu referi anteriormente. Portanto, todos os alunos beneficiam desse tipo de avaliação. Em segundo lugar, e este é um resultado realmente muito importante, particularmente no nosso contexto, os alunos com mais dificuldades, como nós normalmente dizemos, os alunos com mais dificuldades são aqueles que mais beneficiam desse tipo de avaliação pedagógica. E isto é um resultado, de facto, inestimável para nós, porque, apesar de sermos um sistema educativo de bastante bom nível, no contexto europeu e internacional, a verdade é que temos dificuldades ainda muito significativas em lidar com a diferença, em lidar com aquilo que é diferente, com aquelas crianças e com aqueles jovens que normalmente são provenientes de meios, enfim, mais deprimidos do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista das suas condições de vida, não é? Digamos assim. E, portanto, são esses alunos que normalmente, enfim, existe uma correlação entre o seu estatuto económico-social e as suas aprendizagens, são esses alunos que mais beneficiam. E, em terceiro lugar, e este também é um resultado importante, é que esse tipo de avaliação está associado à obtenção de melhores resultados nas chamadas provas externas, tipo exames. Agora, evidentemente que poderão já estar a perguntar, mas então que avaliação é essa? Bom, e essa avaliação, naturalmente, tem características que são importantes para que ela tenha, de facto, a natureza, não é, que nós pretendemos, que é apoiar as aprendizagens, estar ao serviço das aprendizagens, se quiserem, e também ao serviço do ensino, porque a avaliação pedagógica, ela deve, naturalmente, ter em atenção estes 2 processos fundamentais, eu diria, que estão no cerne, não é, de qualquer processo de educação e formação, que é o ensino e a avaliação. E, naturalmente, a aprendizagem
também é um processo que está associado a qualquer instituição que desenvolva trabalho na área da educação e da formação. Então, que características são essas? Bom, antes de mais nada, nós temos que fazer aqui, muito rapidamente, um salto até há 100 anos atrás, ou um pouco mais, para lhes dizer que, no essencial, sobretudo nos países ibero-americanos, a avaliação que se faz é essencialmente a avaliação que se fazia há 100 anos atrás, nos finais do século XIX, princípios do século XX, e que é uma avaliação cuja concepção que está por trás é a de considerar que avaliar e medir são sinónimos. Isto é, avaliar é medir. Ou então, se quiserem, é uma concepção de avaliação como medida. E isto, naturalmente, tem uma implicação imediata. É que, em termos, enfim, da linguagem que nós normalmente utilizamos, o que isto significa é que avaliar é classificar. Portanto, avaliar é a mesma coisa que classificar. E este conceito, esta concepção, melhor dito, esta concepção está muito arraigada nas nossas práticas em sistemas escolares, como eu referi anteriormente, sobretudo ibero-americanos. Espanha já menos, mas também ainda muito influenciada, porque também é um país ibero-americano, naturalmente. França um pouco menos, e depois os países da Europa Central, os países escandinavos e os países anglo-saxónicos em geral espalhados pelo mundo, têm de facto uma outra atitude face a esse tipo de questão que no fundo confunde a avaliação com a classificação. E, portanto, eu às vezes costumo dizer às pessoas, enfim, talvez para que alguns possam acordar em relação à situação que vivemos, o que está em causa é nós sairmos de uma avaliação do século XIX, princípios do século XX, para uma avaliação do século XXI. E o que é essa avaliação do século XXI? Bom, é uma avaliação em que, de facto, não há qualquer confusão, ou não deve haver qualquer confusão, entre avaliar e classificar. Ou, se quiserem, entre avaliar e dar notas. Não é? São coisas diferentes. Avaliar é um processo eminentemente pedagógico. Portanto, ele depende da nossa atitude pedagógica, das concepções pedagógicas que nós temos. E é pedagógico porquê? Porque está intrinsecamente associado a dois processos, que é o processo da aprendizagem e é o processo de ensino. Portanto, nós não podemos nunca desligar essa avaliação do ensino e da aprendizagem. Portanto, esta é uma questão fundamental. Portanto, a avaliação vista como processo pedagógico e não como um meio de atribuir classificações. É claro que isto não é assim tão simples, mas a questão que se poderá eventualmente colocar agora é saber que características é que deve ter essa avaliação pedagógica. Bom, eu gostaria de começar por dizer que a avaliação pedagógica é um conceito amplo. Porquê? Porque ela inclui, ou esse conceito, inclui a avaliação formativa, que toda a gente normalmente já ouviu falar, e a avaliação sumativa. Portanto, inclui essas duas modalidades de avaliação. E vou dizer algo que é, enfim, do ponto de vista da literatura contemporânea, é já muito usual vermos o seguinte, é que quer a avaliação formativa, quer a avaliação sumativa, devem contribuir para apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos. Até há 20,
30 anos atrás, era só a avaliação formativa, porque a sumativa estava associada exclusivamente às classificações. Mas hoje não é assim, e já vamos ver porquê. Portanto, podemos começar por pensar o que é a avaliação formativa. E, relativamente à avaliação formativa, eu devo dizer-lhes com franqueza que me parece, eu sinto que é um termo já muito esgotado, é uma designação, toda a gente fala dela, mas na verdade somos poucos ainda aqueles que fazem, se me permitem esta expressão, verdadeiramente uma avaliação formativa. Então, mas o que é a avaliação formativa? A avaliação formativa é uma avaliação que se confunde quase com o feedback. E porquê é que eu digo que se confunde quase com o feedback? Porque o seu propósito exclusivo e fundamental é o de proporcionar feedback aos alunos. Isto é, eu uso os resultados da avaliação formativa para distribuir feedback de qualidade aos alunos. Bom, mas o que é isso de feedback de qualidade e o que é isso de avaliação formativa? Ainda não estou satisfeito, dirão alguns. Ainda não percebi bem o que é isso da avaliação formativa, estar ao serviço do feedback para proporcionar feedback aos alunos. Bom, o que isto significa, e é o que eu vou dizer agora, é preciso retirar as devidas ilações e é preciso tranquilamente pensar sobre estas coisas, refletir sobre elas e discuti-las e estudá-las, não é? Minimamente, nós, professores, somos pessoas que estudamos toda a vida. Não é? Eu, apesar de estar, enfim, já numa idade que provavelmente as pessoas pensam que eu não estudo, ainda ontem à noite estive a estudar. Estive a estudar precisamente um livro sobre avaliação e classificação. E, portanto, nós temos de estudar. E é importante que as pessoas percebam algo que é fundamental. Em relação à avaliação formativa, que era o assunto acerca do qual eu estava a falar, é que nós não necessitamos de nenhum aparato especial, de nenhum instrumento, de nenhum aparato especial, repito, para fazermos avaliação formativa. Porque a única coisa que nós verdadeiramente necessitamos para fazer, se me permitem a expressão, avaliação formativa, é o nosso pensamento e a nossa qualidade de professores, os nossos conhecimentos pedagógicos e os nossos conhecimentos sobre a disciplina ou disciplinas que lecionamos. Porque para fazer avaliação formativa, o que eu tenho de fazer essencialmente é procurar recolher informação acerca da forma como os alunos estão a desenvolver as suas aprendizagens. E isto, naturalmente, implica interação social. O que é que isto significa? Significa que eu devo fazer perguntas aos meus alunos. O que é que estás a fazer? Como é que estás a fazer? Estás a ter alguma dificuldade? E perante as respostas que eu obtenho dos alunos, eu dou feedback que oriente os alunos a ultrapassarem eventuais dificuldades. E este feedback, naturalmente, tanto pode ser dado a um aluno ou uma aluna individualmente, como pode ser dado a um grupo de alunos, como pode ser dado a toda a turma. Portanto, nós temos muitas formas de distribuir feedback. E, portanto, esta é uma questão que eu gostaria de deixar claro. Porque, muitas vezes, as pessoas dizem o seguinte: não me falem em avaliação formativa porque eu não tenho tempo para isso. E não me levem a mal, mas eu, às vezes, quando me dizem isto, eu digo assim: bem, se não tem tempo para a avaliação formativa, então não tem tempo para ser professor. Porque a avaliação formativa está intrinsecamente ligada, ou deve estar intrinsecamente ligada, à nossa ação normal e natural de ser professor, que é fazer perguntas aos alunos e perguntar o que é que estão a fazer, como eu referi há pouco, para obtermos informação que nos permita distribuir feedback. E nós
estimadas amigas e amigos, nós portugueses não temos muita tradição de feedback, nem temos muita tradição de interação social com os alunos, porque temos talvez demasiada pressão, ou nós próprios causamos uma pressão sobre nós próprios, peço desculpa por esta expressão, no sentido de cumprir os programas, quer dizer, e temos às vezes alguma dificuldade, não é? Apesar de naturalmente ser importante, e os programas são para se cumprir, do meu ponto de vista, mas nem tudo é tão importante como nós pensamos e, portanto, nós temos que ganhar aqui alguma experiência no sentido de termos alguns tempos mas breves, às vezes são segundos, para fazer algumas perguntas aos alunos. E essa é uma base fundamental para desenvolver a avaliação formativa. É claro que eu poderei desenvolver a avaliação formativa utilizando meios mais formais, não é? Meios mais estruturados. Não é? Posso pedir aos alunos para resolverem um problema, para escreverem 15 linhas sobre um determinado assunto, não é? E depois ver, ou pedir até aos alunos para verem e para me darem o seu feedback acerca daquilo que estão a ler, e aí eu estou a recolher dados para dar feedback, não é, aos alunos, no sentido deles ultrapassarem as suas eventuais dificuldades. Portanto, a primeira coisa que é importante discutir, que é importante perceber, é que nós não mobilizamos os dados da avaliação formativa para efeitos de classificações. Portanto, a avaliação formativa não é para classificar, é para dar feedback aos alunos. A avaliação sumativa, que integra também a avaliação pedagógica, e reparem que a avaliação pedagógica, se me permitem aqui este parênteses, é a avaliação que é da exclusiva responsabilidade dos professores e das escolas. Portanto, é essencialmente a avaliação que se desenvolve dentro das salas de aula. E, portanto, a avaliação sumativa faz parte dessa avaliação pedagógica. Agora, na avaliação sumativa, o que é que nós temos? Nós temos que qualquer ponto de situação, qualquer balanço que eu faça acerca daquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer, é avaliação sumativa. Portanto, sempre que eu faço um ponto de situação, sempre que eu faço um balanço acerca das aprendizagens dos alunos, nós estamos perante uma avaliação sumativa. Agora, a avaliação sumativa, reparem, os dados que eu obtenho através da avaliação sumativa, eles podem, naturalmente, ser utilizados de diferentes formas. Por exemplo, deixem-me dar-lhes um exemplo. Eu posso administrar um teste aos alunos, posso recolher esse teste, classificar esse teste, devolver esse teste aos alunos e dizer assim: meus amigos, nós fizemos este teste e neste momento a situação da turma face aos assuntos que foram aqui testados é a seguinte, e dou feedback sobre o que é que acontece. Temos aqui um grupo de alunos que tem dificuldade nisto, assim, assim. Este grupo deve procurar fazer isto, aquilo outro, portanto, dar indicações que possam ajudar os alunos a ultrapassar aquela dificuldade. Depois temos aqui outro grupo de alunos que precisa de estudar mais esta parte da nossa matéria, porque ainda há aqui uma dificuldade com este conceito ou com aquele, etc. E, portanto, eu estou a usar aquele teste para efeitos de dar feedback aos alunos e não vou utilizar aquele teste para efeitos de classificação dos alunos. E então estamos perante uma avaliação sumativa à qual eu dou uma utilização formativa. Isto é importante, esta clarificação é muito importante, ou seja, eu faço um ponto de situação para saber como é que as coisas estão. Faço-o através de um teste, mas posso fazê-lo através de perguntas orais aos alunos. Guardo um dia,
ou uma parte da aula, ou uma boa parte da aula, para fazer um conjunto de perguntas, não é? Às quais respondem um número de alunos, e eu dou feedback perante as respostas que me são dadas pelos alunos, mas não vou utilizar esses resultados para efeitos de classificar os alunos. Portanto, nós temos aqui uma modalidade de avaliação sumativa que se aproxima, num certo sentido, da avaliação formativa. Porquê? Porque ela é utilizada para dar feedback. E muitos professores já fazem isto, quer dizer, as chamadas revisões da matéria dada, antes dos testes, muitas vezes faz-se este tipo de trabalho. Portanto, no fundo, está-se a fazer uma avaliação sumativa para ver como é que as coisas estão, mas não vamos classificar os alunos a partir desses resultados. E, finalmente, temos a avaliação sumativa com fins exclusivamente classificatórios. Isto é, uma avaliação sumativa, que também faz parte da avaliação pedagógica, que é utilizada pontualmente. Reparem, uma das características da avaliação sumativa é ela ser pontual. Ela ocorre em dados momentos, quando nós achamos que é importante perceber o que é que os alunos já aprenderam e o que é que já são capazes de fazer. E isso não acontece todos os dias, acontece em determinados momentos. A avaliação formativa é a avaliação de todos os dias, é a avaliação das nossas aulas, sejam elas mais expositivas, menos expositivas, com mais trabalho de grupo, com menos trabalho de grupo, com uma diversidade de tarefas, etc. Mas é a avaliação do dia-a-dia. É a avaliação, digamos, imprevisível, num certo sentido, porque eu, ao fazer perguntas aos alunos, eu posso estar, por exemplo, a verificar que há um aluno, ou mais que um aluno, que ainda não domina determinados assuntos, até do ano anterior. Reparem, isto é o que me permite avaliar, é o diálogo. Quando eu faço perguntas aos alunos, estando eles a resolver uma determinada tarefa, individualmente ou em grupo, ao fazer essas perguntas, eu deteto dificuldades, que muitas delas nem sequer são desse ano que estou a lecionar, são do ano anterior. E perante isso, perante esse facto, nós temos duas abordagens, como eu costumo dizer. Uma é olhar para os alunos e dizer: o quê? Não sabes uma coisa que é do ano passado? Vais ver o que é que te vai acontecer no fim do período. Bom, isto é uma forma de responder, que eventualmente farão o vosso juízo acerca desta forma de responder. A outra forma de responder é procurar dar feedback, isto é, bom, não sabes estas questões do ano letivo anterior, mas se tiveres algum tempo, no fim da aula, vem ter comigo, que eu tenho algum tempo para ver se esclarecemos isso. Ou então, pede ao colega do lado: a tua colega, Maria ou João, podes ajudar aqui a tua colega ou o teu colega a ultrapassar esta dificuldade? Vê lá, vejam lá se resolvem isso entre vocês, se não resolverem, amanhã falem comigo. Ou então, dizer: olha, tens de ir ler isto assim, que está no livro do ano passado e tal, e depois amanhã ou na próxima aula vamos ver se isso já está resolvido. É outra forma de abordar a questão e que me é permitida pela avaliação formativa. Agora, o que eu não vou fazer é penalizar, do ponto de vista das classificações, um aluno por causa disto. Porque há aqui, quando eu lhes falei há pouco em avaliação pedagógica, há associada à avaliação pedagógica uma concepção que nós temos da pedagogia, uma concepção que nós temos da nossa ação como professores. E uma das coisas que está longe de estar adquirida e que aqui se revela muito importante é a questão de termos no centro a aprendizagem dos alunos. E, portanto, seria, digamos, do meu ponto de vista e com as concepções pedagógicas que eu tenho, algo estranho eu estar a penalizar o aluno em termos de classificação pelo facto de ele não saber uma coisa que era do ano passado. Não, o que eu tenho de fazer é procurar ultrapassar esse problema. Portanto, o aluno deve ultrapassar esse problema com a minha ajuda. Evidentemente que o que nós esperamos é que quando os alunos têm de resolver um teste ou outra tarefa de avaliação sumativa para efeitos de classificação, nessa altura terão a oportunidade de mostrar se aprenderam ou se não aprenderam aquilo que eram supostos aprender.
Portanto, em termos muito genéricos, estas são duas modalidades de avaliação, formativa e sumativa, que integram a avaliação pedagógica e que devem ser utilizadas, não é, nestes mesmos termos, enfim, que de forma genérica. Eu aqui não posso aprofundar muito estas questões, mas, de qualquer maneira, esta é, digamos, uma questão absolutamente fundamental. Portanto, nós, no fundo, eu falei aqui de, se me permite, de 3 modalidades. A formativa, que não mobiliza os dados para efeitos de classificação e que se destina exclusivamente a dar feedback que regule ou que ajude a regular as aprendizagens dos alunos no sentido pretendido. A avaliação sumativa sem fins de classificação, isto é, uma avaliação sumativa que faz pontos de situação para vermos como é que as coisas estão, para podermos agir em função desses resultados. E depois, finalmente, uma avaliação sumativa que é destinada a classificar os alunos. Esta avaliação sumativa destinada a classificar os alunos, ela deve ser do conhecimento dos alunos logo no início do semestre, ou do trimestre, não é? Ou do período, se quiserem, e deve ser diversificada. Não é? Isto é, nós nunca faremos uma avaliação rigorosa, não é? Se utilizarmos apenas um processo de recolha de informação. Nós devemos diversificar os processos de recolha de informação. Esta é uma característica fundamental da avaliação pedagógica e que nos chega da investigação desenvolvida, enfim, não vou aqui entrar em detalhes, desenvolvida por um cognitivista norte-americano chamado Howard Gardner, que nos falou e que teorizou, e é uma teoria aceita universalmente, da teoria das múltiplas inteligências. Isto é, as pessoas não têm todas o mesmo nível. Para já, deixem-me dizer de outra maneira. Nós, seres humanos, somos possuidores de diferentes inteligências. Portanto, temos a inteligência lógico-matemática, se quiserem, temos a inteligência linguística, a inteligência kinestésica, a inteligência emocional, a inteligência espacial. Portanto, há diferentes tipos de inteligências. E, naturalmente, reparem, se a minha inteligência linguística não está muito desenvolvida ainda, não é? E eu tenho uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida já, o que acontece é que quando eu vou fazer um teste, não é? Eu posso não perceber o que é que me é pedido. Eu posso não entender, porque a minha inteligência linguística ainda não está suficientemente desenvolvida para isso. E reparem, a investigação mostra claramente que chega a ser de 30%, reparem, chega a ser de 30% o número de alunos que não resolve determinadas questões porque não compreende o que é que lhe está a ser pedido. E, portanto, nós temos de diversificar os processos de recolha de informação precisamente por causa disso. Não é? Portanto, a diversificação dos processos de recolha de informação acerca do que é que os alunos sabem e são capazes de fazer não é uma questão de moda, não é porque nós achamos que deve ser assim. Não. É uma questão que decorre do conhecimento científico. Aliás, todas as recomendações no domínio da avaliação pedagógica que eu vou fazendo aqui, elas decorrem da investigação, não vem da minha cabeça, nem vem da cabeça de outro professor ou de outro investigador. Não, decorrem da investigação. E isso é muito importante, nós basearmos a nossa ação, tanto quanto possível, no conhecimento. Evidentemente que a experiência que temos é importante, o conhecimento que nos vem da experiência, mas não chega. Nós precisamos do conhecimento científico, produzido através da investigação. E, portanto, essa é uma característica também que a avaliação deve ter, a diversificação dos processos de recolha de informação. Outra, enfim, característica da avaliação pedagógica é que ela deve ser uma avaliação muito baseada em critérios. Os critérios, nós não temos tradição também de definição de critérios. Não temos tradição de definição de critérios, por exemplo, ao nível de escola. Se me permitem, evidentemente que é o sistema escolar que está organizado assim, não é o professor A, o professor B, nós não temos que aqui individualizar as questões, não é? Portanto, estamos a falar do sistema escolar. E, portanto, se nós não temos
nos nossos agrupamentos, nas nossas escolas, critérios definidos, não é? Que sejam comuns a todas as disciplinas e que sejam comuns aos anos, até aos diferentes anos de escolaridade, estamos numa situação em que cada um rema para o seu lado, não é? Cada um faz mais ou menos aquilo que entende e tem a sua interpretação, que merece todo o respeito, mas temos aqui um problema, é que se há 10 professores de matemática podem estar a remar para sítios completamente diferentes se estão a usar critérios diferentes, não é? Ou se estão a usar, enfim, sistemas diferentes em relação uns aos outros, não é? E, portanto, a definição de critérios é fundamental. E o que é que são critérios? Não é? As pessoas podem perguntar, mas o que é isso dos critérios e tal? Bom, os critérios, antes de mais nada, o que importa dizer é que os critérios não são o currículo. Ou seja, falando numa linguagem mais, se me permitem, terra a terra, os critérios não são as aprendizagens essenciais, nem são as competências que constam do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Porque às vezes eu tenho encontrado essa confusão. As pessoas confundem critérios com esses elementos curriculares. Não. Os critérios são interpretações, e espera-se que sejam interpretações tão inteligentes quanto possível, do currículo. E isto obriga-nos a nós, professores, a olhar para o currículo. Olhar, não, na verdade, não chega. Não é? Obriga-nos a estudar o currículo. Esta é a verdadeira expressão. A estudar o currículo. A pensar o currículo. Não é? Esta é uma questão da maior relevância. Repara, eu considero, e isto é uma opinião pessoal minha, não é? Mas, enfim, eu não vou fundamentá-la aqui porque demoraria muito tempo, mas vou dizer algumas coisas. O documento talvez mais relevante do ponto de vista do currículo, ou o documento curricular mais relevante que nós temos em Portugal, ou que foi produzido em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos, o mais relevante de todos, para mim, é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E porquê? Porque ele sintetiza com rara felicidade, com rara acuidade e com rara precisão o melhor que nós temos da investigação produzida nos últimos 30, 40 anos. Não é? E é um documento simples, como devem ser os grandes documentos, portanto, simples, de fácil leitura, lê-se muito rapidamente. É claro que lê-se muito rapidamente, mas não quer dizer que fique apreendido muito rapidamente. Mas reparem, o que é que lá está nesse documento tão importante para a definição de critérios e tão importante para a definição da nossa avaliação? Bem, o que lá está são coisas como a relevância da escrita, a relevância das artes, a relevância do pensamento, da criatividade, a relevância da resolução de problemas, não é? A relevância de nós sermos capazes de interligar domínios do conhecimento diferentes. Portanto, há um conjunto de características, se me permitem dizer assim, do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que fazem desse documento curricular um documento que, do meu ponto de vista, está bem acima das aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais são fundamentais, naturalmente. Porquê? Porque trata do conhecimento específico. E isso é muito importante. Não é? Nós temos de saber física, temos de saber língua portuguesa, temos de saber educação visual, temos de saber os conceitos próprios dessas disciplinas, educação física, ciências sociais em geral, etc. Não é? Mas o que confere, digamos, sentido a todas essas aprendizagens essenciais é, efetivamente, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. E, portanto, isto vinha a propósito da formulação de critérios. Eu defino critérios com base nos documentos curriculares. Portanto, com base nas aprendizagens essenciais e com base no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E, evidentemente, que eu posso falar em muitos critérios, não é? Posso falar
um critério chamado criatividade. Reparem, os critérios têm de ser definidos, de preferência, com uma só palavra. Uma só palavra. O que depois nos interessa é o significado dessa palavra. E, portanto, reparem, eu vou dar um exemplo que costumo dar muito quando falo com professores e professoras nos agrupamentos, nas escolas, em webinars, etc. Por exemplo, o conhecimento. Conhecimento pode ser um critério. Não é? E reparem, os critérios, as pessoas, o que é fundamental é que eles sejam simples e compreendidos por todas as pessoas. E, portanto, vamos eleger aqui o conhecimento como um critério. E dirá alguém, bem, mas o conhecimento só não chega, o que é preciso é utilizar o conhecimento. E isso tem que ser outro critério. Mas é que é preciso também definir os conceitos e isso está dentro do conhecimento. Portanto, esse é outro conhecimento de conceitos, é outro critério. Bom, nós por aqui vamos ter uma infinidade de critérios e vamos fazer disto uma hidra de 7 cabeças, se me permitem a expressão. E, portanto, o que nós temos de fazer num agrupamento, ou numa escola, ou num grupo de professores, num departamento, é dizer assim, bom, o conhecimento para nós, aqui nesta escola, e para os nossos alunos temos que explicar isto, e aos pais também, e entre nós tem de ser assim, o conhecimento compreende o conhecimento dos conceitos que são relevantes, da disciplina ou deste domínio do currículo, seja como for, ou deste tema do currículo, portanto, os conhecimentos que são importantes, portanto, os conceitos que são fundamentais. Temos de ter em conta que também na expressão conhecimento cabe para nós, no nosso entendimento, que a utilização desse conhecimento para resolver problemas e por aí fora. Portanto, eu tenho a definição de conhecimento que eu muito bem entender. Desde que faça sentido, naturalmente, desde que não seja nenhum disparate e desde que estejamos todos de acordo, porque isto normalmente é uma construção social, isto exige diálogo entre as pessoas. E sendo assim, reparem, eu vou para o nível de consecução, ou se quiserem, os indicadores para este critério do conhecimento. E o indicador, digamos, que eu posso começar por trabalhar, eu não vou aqui detalhar muito, mas que eu posso começar por detalhar, é aquele que nos indica, digamos, um melhor desempenho. Não é? Então eu posso dizer, conhece muito bem, ou domina muito bem os conceitos fundamentais da disciplina, sendo capaz de os mobilizar sempre para resolver problemas, ou uma diversidade de problemas, e, além disso, interpreta bem isto e aquilo. Bom, é uma redação que também não deve ser muito extensa, mas o indicador, que no fundo vai me indicar o nível de consecução do critério, eu posso definir aquilo que é o ideal. E depois vou definir o oposto. Portanto, não conhece os conceitos fundamentais da disciplina, não sendo capaz, portanto, de mobilizar, de integrar e de utilizar esses conceitos para efeitos da resolução de problemas ou para resolver problemas. Portanto, o que é que eu quero aqui dizer? O que eu quero dizer é que o conhecimento é um critério, depois defino os respectivos níveis de desempenho, ou os indicadores, se quiser, ou os descritores, também há quem chame de descritores. E agora a pergunta que eu faço é a seguinte: este critério faz sentido no primeiro ciclo de escolaridade? E as pessoas, normalmente, eu aqui não estou a interagir diretamente com as pessoas, mas normalmente dizem faz sentido. Nós temos o estudo do meio, em que há conceitos que é necessário aprender, temos a língua portuguesa, temos a matemática, etc. E, portanto, aí, em qualquer desses contextos, não é, o conhecimento faz sentido. E pergunto, faz sentido no segundo ciclo? Estou a falar de níveis de escolaridade, ciclos de escolaridade. Faz, com certeza que faz. E no terceiro ciclo? Também faz. Então, e no secundário? Também faz. Então, o que nós temos é um critério que é verdadeiramente um critério transdisciplinar e que vai para além dos anos de escolaridade.
não sei se estou a ser claro, espero que sim, porque isto é muito importante. Porque assim nós temos a nossa vida no agrupamento muitíssimo mais simplificada e todas as pessoas estão a remar na mesma direção. E a outra questão que se pode pôr, eu já fui falando dela, não é? Quando digo que é transdisciplinar, é se o conhecimento faz sentido na física. Se o critério do conhecimento faz sentido na física, com certeza que faz. E na educação visual também faz. E na língua portuguesa também faz. Não é? E na geografia também faz. E na educação física também faz. Portanto, o critério conhecimento é transdisciplinar. E repare, se nós estamos num agrupamento em que desde o princípio temos critérios que devem ser definidos, tendo em atenção a nossa interpretação do currículo, e eu acho que, por muitas interpretações que a gente tenha do currículo, dificilmente pode fugir ao critério do conhecimento ou a algo que seja semelhante a ele. Portanto, nós temos aqui um critério comum para todo o agrupamento. E reparem, eu há dias estive eu estive em dois agrupamentos há dias. Não estive lá, estive por esta via, em que, curiosamente, um deles tinha definido 4 critérios para todo o agrupamento e o outro tinha definido 6. Mas quando nós fomos ver os 4 e os 6, no fundo, eles concorriam todos para as aprendizagens essenciais e para as grandes linhas de orientação do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Ou seja, reparem, a diversidade é desejável e ela existe, mas ela só faz real sentido quando há um conhecimento de base, quer do currículo, quer da avaliação, que me permite dizer assim, não, as abordagens das pessoas são diferentes, mas há aqui algo de comum baseado no conhecimento do que é que são critérios, da sua definição e dos seus níveis de desempenho e também ou dos seus descritores, como eu há bocadinho referi, indicadores ou descritores. É claro que os critérios não estão mesmo na nossa tradição pedagógica, mas são realmente fundamentais porque os alunos, o que é que fazem os critérios? Os critérios, no fundo, e isto também contribui para uma definição mais densa de critério, além do que eu falei que eram interpretações do currículo, mas são interpretações que depois transmitem aos alunos aquilo que nós vamos avaliar. Transmitem aos alunos, no fundo, aquilo que é importante aprender, porque é aquilo que vai ser avaliado. E, portanto, isto torna o processo mais transparente, que é uma característica também da avaliação pedagógica. Ela tem de ser transparente. E deve ser tão simples quanto possível. Portanto, reparem que eu há bocado falei-lhes que havia 2 agrupamentos, e há outros que eu tenho visto, portanto, com 4 critérios definidos para todo o agrupamento. Mas depois há, digamos, naturalmente que o departamento X, Y ou Z diz, não, mas a nós nos falta aqui mais um critério e tal. Sim, senhor, acrescentam lá o critério para efeitos daquele departamento, etc. Mas a escola, todo o agrupamento deve ter, digamos, um referencial comum, e esse referencial comum tem de ser, de facto, pensado, tem que ser trabalhado, não é de um dia para o outro, mas temos que começar a caminhar. Quer dizer, eu acho que temos de ter calma, não podemos entrar em grandes euforias nem em grandes ansiedades, mas temos que, de facto, caminhar. Porquê? Porque, se nós trabalharmos desta maneira, os nossos alunos vão aprender, seguramente, muito melhor. Nós vamos ter muito mais sucesso escolar, se me permitem assim esta expressão, enfim. Mas o que me interessa, acima de tudo, e o que nos interessa com certeza a todos, é que os alunos vão aprender mais e melhor, com uma definição rigorosa de critérios e com uma avaliação, enfim, com estas características que eu venho referindo nesta minha intervenção. Uma outra característica da avaliação pedagógica, que é muito importante, é
o facto de os alunos participarem no processo de avaliação. Essa é uma questão que a investigação é taxativa, quer dizer, os alunos que participam no processo de avaliação são alunos que normalmente têm melhores resultados. Porquê? Porque eles ganham muito mais consciência acerca das suas capacidades, das suas realizações, se quiserem também, além disso, há uma coisa muito importante. Quando nós falamos em autoavaliação, quando se fala em autoavaliação, não estamos a falar de autoclassificação, porque às vezes as pessoas dizem, já fiz a autoavaliação, então o que é que fizeste? Perguntei a cada um o que é que ele achava que merecia e tal, isso é autoavaliação. Não é. Não é autoavaliação, quanto muito seria autoclassificação. A autoavaliação envolve a cognição, isto é, a autoavaliação vai obrigar os alunos a pensar sobre o seu próprio pensamento, ou seja, sobre aquilo que foram capazes de fazer, sobre as suas realizações, sobre aquilo que conseguiram fazer e sobre aquilo que têm dificuldade, sobre aquilo que têm facilidade. Portanto, vai obrigá-los a pensar. Não é? E isto desenvolve, de acordo com a investigação no domínio da psicologia cognitiva, desenvolve a metacognição dos alunos, os processos metacognitivos e, portanto, desenvolve os seus processos mais complexos de pensamento. E esta é também uma questão fundamental, ou seja, a autoavaliação, mas não só, a coavaliação, portanto, ou se quiserem, a heteroavaliação, ou seja, os alunos estarem envolvidos na avaliação do trabalho dos outros, dos seus colegas, através de processos que são extraordinariamente simples de se pôr em prática, não é? Como seja, por exemplo, acabaram de resolver uma situação ou acabaram de escrever 15 linhas sobre um determinado assunto e isso pode ser trocado entre os diferentes grupos de alunos e depois cada grupo se pronuncia acerca daquele trabalho que tem ali em mãos, não é? Para efeitos da avaliação desse trabalho. Portanto, esta é uma forma simples de envolver os alunos ativamente no seu trabalho. É claro que há muitas outras características, é impossível detalhá-las todas numa intervenção deste tipo, mas há muitos materiais que estão disponíveis. A doutora Luísa Vital falou comigo há dias e há inclusivamente sites onde todos podem encontrar, portanto as coisas estão online e coisas relativamente simples e é fácil de chegar lá, digamos assim. Eu queria dizer-lhes ainda que as rubricas de avaliação, que agora se fala muito de rubricas de avaliação, são realmente muito relevantes para efeitos, reparem, elas podem ser utilizadas na avaliação estritamente formativa, elas podem ser utilizadas para os alunos se autoavaliarem, elas podem ser também utilizadas para nós classificarmos. Portanto, ou seja, numa avaliação sumativa de natureza classificatória. E o que é que são as rubricas? Bom, para termos rubricas, antes de mais nada, nós temos de ter critérios, que já falamos há pouco, e temos que ter, naturalmente, as descrições dos níveis de desempenho dos alunos, também falámos há pouco. É isto que nós precisamos para ter rubricas de avaliação que, normalmente, são descritivas por natureza e são descritivas, portanto, elas não avaliam diretamente, elas descrevem determinado tipo de desempenhos, mas, evidentemente, permitem-nos avaliar. Mas o que nós queremos, naturalmente, através das rubricas, é ter bem presente que elas são de natureza criterial, portanto, elas baseiam-se muito nos critérios. E, enfim, as rubricas podem ter uma utilização formativa ou uma utilização sumativa, como eu já referi, e o que eu posso usar, através dos níveis de desempenho que tenho nas rubricas, é usá-las também para efeitos da classificação dos alunos. E o que eu lhes posso referir é que esta abordagem
de uma avaliação por critérios, baseada em critérios, ela permite-nos avaliar melhor, permite que os alunos aprendam melhor, permite que nós ensinemos melhor e, surpresa das surpresas, ela permite-nos classificar melhor também. E sobre classificação, muito há ainda a fazer no nosso sistema escolar. Portanto, eu vou-me aproximando no fim, referindo o seguinte. Nós temos que centrar o essencial dos nossos esforços de ensino, os nossos esforços pedagógicos na aprendizagem dos alunos, portanto, a aprendizagem tem de estar no centro das nossas preocupações. A avaliação tem de ser uma avaliação essencialmente orientada para dar feedback aos alunos, para que eles possam aprender, para que eles possam ultrapassar as suas dificuldades. Não é? E a avaliação, naturalmente, formativa, nunca deve ser mobilizada, ou melhor, os seus resultados nunca devem ser mobilizados para efeitos de classificação, mas sim para distribuir feedback de elevada qualidade. Como veem, o feedback é, digamos, central, como eu aqui referi, implica interação social, implica diálogo entre os alunos. O que nós, no fundo, estamos aqui a tratar é de uma outra cultura de avaliação. Nós precisamos desenvolver uma cultura de avaliação que esteja mais ao serviço das aprendizagens, mais ao serviço da autonomia dos alunos, da participação dos alunos nos processos de avaliação, da participação dos alunos em todas as atividades das aulas. Portanto, é isso que nós estamos aqui a tratar e é esse o caminho que a investigação nos mostra, que pode ajudar os sistemas escolares a serem mais equilibrados, ou seja, mais democráticos, mais inclusivos, que é uma palavra que hoje se utiliza muito, até por força da legislação que hoje está em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 54, e, portanto, uma avaliação que está muito mais ao serviço das aprendizagens e do ensino do que das classificações. Eu diria, para terminar, que se nós dividirmos, imaginemos um segmento de reta em 8 partes iguais, ou geometricamente iguais, talvez melhor dito, se eu tomar 7 dessas partes, portanto 7/8 deveriam ser de uma avaliação para melhorar, de uma avaliação formativa, orientada para o feedback, e 1/8 uma avaliação para fins classificativos. Porque nós temos de classificar os alunos e podemos fazê-lo muito melhor, com muito mais informação, com muito mais segurança, se realmente utilizarmos esta abordagem criterial e todas as outras, enfim, características que eu aqui referi. Muito boa tarde a todas e a todos e obrigado por me terem ouvido. Foi um prazer estar aqui convosco e até, quem sabe, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.